Olá, estamos aqui hoje com uma convidada, uma mulher que tem várias camadas, e eu acho que isso que vai fazer da nossa conversa ser tão especial. Ela é terapeuta ocupacional, trabalha com neurodesenvolvimento infantil, trabalha junto das escolas, trabalha com autismo, com a criação de vínculos na infância, enfim. E além de tudo, além de todo o lado profissional, ela tem uma história pessoal de muita força, de reinvenção. E eu acho que ela vai ter muita coisa para falar para a gente hoje. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada, Joana. Obrigada, Gustavo, pelo convite para a gente estar aqui hoje juntos. É um prazer te ter tantas aqui. Coisas. Não é? Então vamos lá, para a gente começar, conta para a gente um pouquinho quem é a Júlia. Bom, então, eu sou terapeuta ocupacional. Normalmente, quando pergunta quem é você, a gente vai pela profissão, né? É um exercício que eu tento fazer o contrário. Eu sou a Júlia, apesar de eu ter falado já a minha profissão, eu sou mãe de 2 meninas, uma de 9 e uma de 12. Eu formei na terapia ocupacional tem 22 anos. Depois eu fui fazer especialização, eu fiz mestrado, então eu venho trilhando o caminho de estudo, de escrita, de artigo e de material científico. Eu gosto muito, muito dessa área, além da clínica. Uma das coisas que eu mais gosto de ser é ser mãe. E não é à toa que eu vim para a área infantil, né? Eu adoro o mundo e o universo infantil, o desenvolvimento infantil. Você é especialista em crianças. Eu sou especialista em crianças. Sou. Antes da área infantil, eu trilhei um caminho por alguns anos na saúde mental de adultos, depois na saúde mental infanto-juvenil, até eu vir ficar exclusivamente na área infantil. Bebê, criança e até adolescentes. Eu tenho uma clínica aqui em BH, que agora a gente está com 2 unidades, as 2 no Sião. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, de terapeutas ocupacionais, somos 3. Na clínica tem também fisioterapia de bebês. E está começando a equipe de psicologia. Que legal. Também. Legal demais. Obrigada. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho, que tem muita gente que não sabe, o que é um terapeuta ocupacional. O que um terapeuta ocupacional faz e aonde é a sua demanda maior? Terapia ocupacional, Gustavo, trabalha muito com rotina, com desempenho. A gente na área chama de desempenho ocupacional. O que é isso? Na minha área da infância, a gente entende que a criança tem que se sair bem em 3 áreas de desempenho ocupacional, que é em casa, nas atividades sociais de passeio e na escola. Então, se tem alguma habilidade da criança que não está bem desenvolvida e que está prejudicando a rotina dela numa dessas 3 áreas, na escola, nos passeios ou em casa, esse paciente é para a intervenção da terapia ocupacional. Então, vamos supor, eu recebo muita criança encaminhada pelas escolas. Para te dar um exemplo prático, assim, como que é? Na escola, a criança que está com uma dificuldade atencional, por exemplo, ou que está com uma dificuldade motora, de letra, de organização do material do caderno, uma criança que não participa da educação física por uma questão motora ou por uma questão sensorial de movimentos que não dá conta, fica de fora da educação física, concorda que tem uma quebra? Esse menino é paciente para fazer TO. Que legal. Outra coisa, social, uma demanda social. Mais isolado. Que fica mais quietinho. É aquela criança que na hora do recreio prefere ir para a biblioteca para ler. Porque não dá conta de interagir ali com os pares. Ou que não dá conta do barulho do recreio. Isso acontece desse auê do recreio, de movimento, sabe? Isso é muito sensorial. Então é meio psicólogo, fisioterapeuta, um monte de coisa ao mesmo tempo. É impressionante. É muito... Claro que tem, sim, a abordagem. Eu estou falando que eu vim da saúde mental, né? Então, tem a abordagem das interações sociais. O meu mestrado é na psicologia. Então, eu tenho muito esse olhar das interações da psicologia. Mas esse não é o foco da TO. A TO é muito da rotina, do desempenho ocupacional. E ajudar a criança a desenvolver habilidades para ela se sair bem nessas 3 áreas que são as áreas que ela circula, né? Então, atividade de vida diária. Uma criança que não dá conta de organizar a sua rotina em casa, para ela comer sozinha ou para ela tomar banho sozinha. Claro que sozinha de acordo com a idade. Eu não estou falando para uma criança muito pequenininha entrar no banho e tomar um banho sozinha, assim.
mas é desenvolver autonomia e independência para ela dar conta de cuidar de si, para ela dar conta de cuidar do material dela, para ela dar conta de ir numa festa de aniversário e brincar. Entendi, que legal. Entende? A gente recebe criança na TO, na clínica, que não brinca. Assim, que tem dificuldade com como usar aquele brinquedo. E às vezes não tem nenhuma Acontece. patologia, nada. Não. É simplesmente... É uma dificuldade em alguma habilidade do desenvolvimento que não está bem desenvolvida e bem estipulada ali. Que aí Claro, pode ter várias causas, né? várias causas. Motora, social, cognitiva, de função executiva, sensorial. Né? Claro que tem muita criança na minha clínica que a gente atende que tem sim o diagnóstico. Hoje em dia tem muita. Agora, não é porque está comigo em acompanhamento que tem um diagnóstico. Pode ser só uma dificuldade que está trazendo algum atraso na rotina daquela criança. Tipo uma dificuldade, por exemplo, de comer. Ou não comer certos alimentos. E aí você faz o diagnóstico, entende o porquê e auxilia. Sim. O primeiro atendimento, quando chega paciente novo na clínica, eu sempre faço com a família. Normalmente com os pais, ou com um ou com o outro, assim. Mas é muito para entender, como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai unindo as peças e juntando. Então, me fala um pouquinho do seu filho, por exemplo. Como que ele é nas festas? Como que foi o desenvolvimento até aqui? Ele tem 5 anos, vamos supor. O que ele sabe fazer de bom? Isso é importante a gente saber as potencialidades da criança. Porque, normalmente, num atendimento novo com uma família novata, a família está ali para me trazer o que está difícil. Não é? Júlia, ele não faz isso, tá difícil, ele não tá fazendo Só tal o lado coisa. que ele quer que melhore. Né? E aí eu sempre levo a família para pensar o contrário. O que ele faz de bem? Me conta. Quais são os pontos fortes dele? Né? Porque mesmo tendo um diagnóstico, ele não é só aquela dificuldade. Nem a gente, né? A gente tem tantas dificuldades, mas a gente não é só isso. Isso não restringe ali. Senão você rotula. Então, né? Isso é muito legal, né? De você desconstruir pensar. os rótulos, né? A gente conseguir. Porque é exatamente isso, as crianças hoje são rotuladas. E eu acho que tem um desespero por diagnósticos de encaixar cada criança numa caixinha e de deixar mais em evidência o que tá difícil, né? E não de. E até pra autoestima, pra tudo da criança. É ruim você evidenciar só o que ela tem de ruim, né? De certa forma. E para você também, para você conseguir chegar e melhorar o que tá ruim, se você sabe o que ela tem de bom, você usa isso como informação e como arma para poder alcançar o que dá para melhorar, né? É Muito pegar legal. o ponto forte para ajudar a superar o que está difícil. Aham. Vou ter que desenvolver habilidades para superar a dificuldade. Né? Como? De acordo com o que a criança sabe fazer bem. Eu tenho um raciocínio clínico em cima daquilo. Então, é um atendimento normalmente muito lúdico. É com jogos, com brincadeira, com desafios. Eu trabalho muito com a questão sensorial. Então, na minha sala, tem uns ganchos no teto que são da integração sensorial. Tem balanço, tem parede de escalada, tem o trapézio da criança pendurar. Porque quando eu preciso de intervir na questão sensorial, é através dessas atividades que eu consigo fazer um raciocínio clínico e trabalhar para desenvolver aquela habilidade. Normalmente as crianças gostam da sala de TO, porque é uma sala de brincar, né? Que a gente vai Colorida. desenvolvendo os atendimentos. E tem algum caso que você fala assim, nossa, que você tem orgulho desse caso para contar pra gente de uma mudança, um diagnóstico que você lembre? Tem vários, assim. Isso, inclusive, é uma coisa que me motiva tanto, mas tanto. Com cada criança eu tenho um objetivo, ou mais de um, né? Mas eu sempre tenho muito em mente, assim, o que esse menino está precisando da minha ajuda para desenvolver o quê? Então, por exemplo, no final do ano, tinha uma menininha que estava comigo, ela tem um diagnóstico de autismo, ela ainda tá, ela vai 2 vezes por semana. Mas a mãe, no começo do ano, começou comigo e me falou assim, Júlia, ela nunca participou na escola de nenhuma festa. Ela não dá conta daquele palco, da apresentação. E vai ter formatura no final do ano e vai ter festa junina em junho. Ano passado, 2025. E aí eu vim fazendo um trabalho com ela, desenvolvendo a questão sensorial, para ela dar conta do movimento, para ela dar conta da exposição de palco, para ela dar conta da interação pequenininha que seja, antes de eu pensar nela num palco. Eu vim, então, trabalhando com ela o recreio, atividade de dupla. Eu fiz um trabalho muito junto da escola dessa criança, sabe? Festa junina, ela não participou em julho. Eu falei, ai, vixe, e agora?
Continuamos trabalhando, eu e a escola, muito, muito. No final do ano, a mãe me mandou foto e vídeo dela na apresentação no palco, fantasiada de... Era um bichinho, eu não lembro agora. Num sábado, que era o dia da apresentação, eu chorei quando eu vi. Quando eu abri, eu falei, pronto, meu trabalho do ano, era esse meu objetivo. E aí a mãe e o pai ficaram super satisfeitos e orgulhosos. Coincidiu que ela trocou de escola. Ela formou nessa escola e começou esse ano numa outra escola. E aí eu vim fazendo um trabalho, passou a formatura, eu comecei a trabalhar a troca da escola para ela dar conta do novo. Ela é uma criança muito, muito rígida, que tem muita dificuldade com o novo, com a mudança. E aí eu vim trabalhando essas questões com ela para ela dar conta de mudar. E ela mudou. O primeiro mês foi um pouco difícil, desafiador, mas depois ela adaptou super fácil. Isso é muito gratificante. Então, né? são coisas muito do dia a dia que quando a gente vê que a criança deu conta de fazer algo que ela não fazia antes, eu falo, é isso que meu trabalho alcançou, assim, fora do meu consultório, em 4 paredes, né? Às vezes eu escuto assim, deu conta de fazer o para casa hoje sozinho, me chamou poucas vezes. E uma criança que precisava da família tá do lado, senão não fazia. Tem condição de ler, tem condição de fazer, cognitivo ótimo, mas não conseguia começar e terminar. Tinha que fazer várias pausas no meio. Então, são coisas que para nós adultos parece simples, mas quando uma criança dá conta de fazer, sendo que era um objetivo terapêutico, é maravilhoso, assim, é o meu trabalho fora do consultório, né, que tem um impacto na família. Mudar a vida dessa criança, porque tem muito adulto que não consegue. Só que acaba que trabalha com alguma coisa manual, mas não consegue ficar parado fazendo, por exemplo, um dever de casa. Não, e isso impacta em tudo, né? Tipo assim, na infância vai impactando até na vida adulta. Você conseguir se adaptar a situações que a sociedade te exige de alguma forma. Então, você criar essa habilidade numa criança é fundamental, né? E aí você falou muito de como o trabalho em conjunto com as escolas, né? E eu acho que isso também é super interessante, porque tem algumas demandas dos nossos filhos que talvez são percebidas primeiro na escola, porque a realidade dele ali, aquele é um ambiente que a gente não sabe como é que ele é, porque o nosso filho é um na escola, é um em casa, é um em cada ambiente do que está em volta dele, né? Então, explica pra gente um pouquinho como é que você acha que é essa relação da escola com a família, com o seu trabalho, como que a gente... Às vezes, como que os pais, assim, precisam entender até onde é o papel deles, onde que entra o papel da escola, porque às vezes tem famílias que terceirizam demais, esperam demais da escola, às vezes a escola não tem esse olhar atento para cada indivíduo. Enfim, eu acho que é um micro-organismo complexo ali, né? Escola, a gente fala na TO que tem os marcos do desenvolvimento. Né? O que é esperado para 5 anos? O que é esperado para 4? Para 1 ano, a gente sabe, o bebê tem que andar com 1 ano, não é? Se andou com 1 e 2 ou com 10 meses, ainda está ok, porque está numa janela do desenvolvimento. Mas se andou com 1 e 3, já é um ponto de alerta. Então, tem muito definido esses marcos, né? A gente escutava muito antigamente falar assim, cada um tem seu tempo de desenvolvimento. Já ouviram isso? Muito. Sim. Hoje em dia, isso não é mais considerado válido. Por quê? Cada um tem seu tempo, mas a gente não pode esperar esse tempo se está tendo um atraso. Então, se passou aí do tempo do marco do desenvolvimento, é para intervir, né? A escola tem muito esses marcos do desenvolvimento definidos. A professora de primeiro ano sabe o que é esperado para primeiro ano. A professora de segundo período sabe o que é esperado para segundo período. Ela tem o parâmetro da turma. Então, quando eles identificam que tem alguma dificuldade em alguma criança, né, a criança está fazendo uma atividade ou alguma habilidade que está bem diferente das outras, a escola costuma chamar a família e fazer esse encaminhamento. É um trabalho que, quanto antes for feito, melhor é. Né? Às vezes, eu recebo no consultório crianças, esses dias aconteceu, no 2º ano da escola, com uma pega do lápis muito ruim e o ritmo de escrita muito, muito devagar. E aí, a primeira coisa que eu pensei, falei, como é que a escola não identificou antes que esse menininho estava com uma questão motora? Agora, chegou no 2º ano, para tratar, é muito mais difícil, mais demorado. Muito mais enraizado a forma já dele. Já está virando um hábito dele, Então, a professora e a escola, no geral, tem esse papel de identificar o que está difícil para a criança,
Normalmente, antes deles encaminharem, eles tentam algumas estratégias, né? Então, por exemplo, uma criança de pega do lápis ruim, antes de ser alfabetizada, já tem que estar com a pega do lápis definida, a trípode, que a gente chama, que é essa do biquinho de passarinho, que eu falo no atendimento. Para ele ser alfabetizado, para ele ter um ritmo bom, uma letra boa, ele tem que estar com essa pega muito bem definida. Quanto antes identificar, melhor. Então, segundo período que já começa a alfabetização, ele já tem que estar com isso. Se no primeiro período a pega dele não está boa, normalmente a escola encaminha. Então, é aquele trabalho de abrir o olhar da professora para ela conseguir identificar se tem alguma criança que está com dificuldade. Quando ela identifica, normalmente a coordenação e a professora chama a família e traz um alerta, né? Claro que tem famílias e famílias. Tem umas que aceitam ajuda e buscam uma avaliação imediatamente. Tem umas que esperam ver como é que vai desenvolver, esperam um tempo. Às vezes chega paciente, sempre que chega paciente, eu aviso a escola. Olha, obrigada pelo encaminhamento, chegou o aluno do ano tal, eu vou começar a avaliação. Quando eu terminar a avaliação, eu faço contato com vocês normal, de novo. Às vezes a escola fala assim, chegou agora? Mas eu já mandei 3 vezes, eu já tive 3 reuniões em 3 semestres. Então, tem família que demora muito a aceitar, a buscar ajuda. Isso é muito, muito prejudicial para a criança, porque perde o tempo de intervenção. Quanto menor, mais plasticidade tem o cérebro, né? Então, é mais fácil da gente fazer uma terapia e da criança caminhar e evoluir na dificuldade quando eles são menorzinhos do que uma criança grande. Quando chega uma criança para mim de 3º ano com pega ruim, eu até arrepio. Eu falo, gente, como é que eu vou fazer agora? Por que não chegou antes? Se a escola, né? Mas acontece. indicou, ou então se os pais notaram, não custa nada levar para uma avaliação. Né? Pode acontecer 2 caminhos, assim, 2 cenários. Um é da criança chegar, eu avaliar, e às vezes eu falo, não é para mim, eu vou te dar algumas orientações e vamos fazer 1 por mês, por exemplo. Acontece. De vamos fazer uma manutenção ou um follow-up 1 vez por mês. Tem paciente que não precisa de ficar em intervenção. Às vezes é um ajuste na rotina, é um ajuste na conduta dos pais com ele, que ajuda a desenvolver. Mas quando tem que desenvolver alguma habilidade ou alguma questão da rotina que precisa de um atendimento mais próximo, quanto antes chegar melhor. A gente chama de intervenção precoce, né? Os pequenininhos vão absorvendo. Sabe aquele cérebro esponjinha? A gente dá o estímulo, eles absorvem. Dá o estímulo, absorve. Desenvolve rápido. Qual é a idade máxima assim, que você acha que a capacidade de absorção ela começa a ficar prejudicada? Não tem muito uma idade máxima, né? Depende muito da habilidade que a gente quer desenvolver. Por exemplo, uma habilidade motora fina, na época da alfabetização, já é esperado que esteja tudo ok dentro dos padrões para a idade. Então, 5 anos, que é quando vai começar a alfabetização. Né? Do sensorial, não tem muita umidade, porque cada um vai ter um processamento sensorial de um jeito muito particular. Né? Mas sempre, quanto antes melhor. Intervir e quanto antes começar, melhor. Tem que ter começo, meio e fim até o. Não tem só um começo e um meio. Né? Eu sempre penso assim, é difícil isso, porque o paciente chegou, eu vou trabalhar duro, eu vou fazer a supervisão, eu vou estudar e eu vou fazer um caso clínico ali, para ele não precisar de mim. Entende? Quanto menos a minha criança do consultório precisar de mim, melhor é. Eu quero ela fora do meu consultório, é sinal que o meu trabalho está fazendo um efeito esperado. Entende? Criança tem que brincar lá fora, né? E não dentro comigo só. Assim, até sono, por exemplo. Rotina de sono. A TO também aborda essas questões? Aborda. Assim, pode ter a ver com uma rotina durante o dia que está prejudicando. Como é da rotina, pode ser para terapia ocupacional. Né? E assim, em termos de neurodesenvolvimento, se fosse falar assim para uma família, o que você acha que, se alguma família estiver observando naquela criança, é importante de ser acompanhado? Assim, tem algum, por exemplo, no caso de autismo, tem alguns comportamentos que a gente já entende, que já está, apesar do autismo ainda ser uma coisa muito pouco
com muito pouca informação, muito estigmatizada para muitas famílias, o que até pensando não só no diagnóstico de autismo, mas de outros transtornos, acho que não é transtornos a palavra, né? Outras neurodivergências, outras alterações de comportamento ou dificuldades de adaptações em determinados ambientes precisam ser identificados precocemente para que possam ter uma boa resposta no desenvolvimento daquela criança, assim. Autismo, hoje em dia, Joana, para bebês já tem sinais de desenvolvimento chama transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, ou um déficit de atenção, TDAH, o TOD, que é o opositor desafiador. Então, autismo especificamente em bebês, por exemplo, que não tem contato visual, que está mamando, mas não olha para a mãe, que não responde pelo nome. Às vezes tem movimentos estereotipados, que é o balanceio de braço, ou de perna, ou de pescoço. Isso acontece em bebês. Tem como diagnosticar autismo em bebês? Nenhum médico vai fazer isso, nenhum profissional da saúde vai fazer isso. Mas são sinais de alerta. Então, já é motivo para começar o encaminhamento. Já tem indicação clínica de começar o encaminhamento. Sem diagnóstico, eu falo sempre assim, o diagnóstico é importante, se tiver, para a gente não deixar passar. Por quê? É abrir a cabeça para o direito do paciente, para as orientações, né? Assim, a gente quer saber o que tem por trás, o que está acontecendo aquilo. Mas não é o principal. O meu trabalho é ir muito no que está difícil. É o trabalho da terapia. Então, por exemplo, bebês que estão com esses atrasos do desenvolvimento, já é um ponto de atenção. Aí foi ficando maiorzinho. Criança que não brinca quando vai em algum evento social. Criança que não sabe o sentido do brinquedo. Por exemplo, pega um carrinho e não sabe que o carrinho é para fazer vrum, vrum, e fica girando a rodinha, por exemplo. É um ponto de atenção. Criança que está com muita dificuldade motora. Atraso motor também é um sinal de alerta para o autismo. Dificuldade sensorial. Criança que tem muita aflição de toque, de roupa, que não gosta de beijo, de abraço, de se aproximar de uma fila, por exemplo, na escola, que é um lugar mais movimentado. Criança que não dá conta de movimento em lugar cheio, um recreio de escola, um pula-pula, que não gosta. Sabe aqueles meninos que vão para parquinho e não gostam e querem ficar mais isolados, mais quietinhos? Então, essa questão social também é um ponto de atenção que tem que cuidar. Normalmente, quem tem o diagnóstico de autismo tem o sono pior, tem a alimentação mais difícil, mais restrita. Começa a selecionar um aqui, um ali, e vai piorando, piorando. Por fim, você fala, gente, não está comendo mais nada. Está comendo só 2 tipos de alimento, por exemplo. E não necessariamente precisa ter tudo, né? Às vezes... Exatamente. E não é porque tem um desses sinais e sintomas que a gente pode fechar um diagnóstico. Então, por exemplo, uma criança que não come não quer dizer nada. Pode não ter nenhum tipo de diagnóstico. Pode ser uma criança mais seletiva. Pode ser que está com alguma questão comportamental, ou pode ser que está com alguma questão de textura ou em relação ao sensorial, mas não quer dizer que tem um autismo. Mas o autismo, a gente vai juntando essas peças do quebra-cabeça. Assim, até o símbolo é um quebra-cabeça, né? Exatamente. São vários sinais e sintomas, né? Então, questão do brincar, social, alimentação, sono, coordenação motora, sensorial. Aí, lá na frente, se não começou a tratar, pode começar a dar problema, inclusive, pedagógico na escola. Dificuldade pedagógica, atraso na leitura, por exemplo, atraso na escrita. Por isso que quanto antes começar, a gente vai prevenindo, né, que essas quebras na rotina sejam piores, né? E pelo que eu entendi, assim, o diagnóstico, no caso, claro que é sempre importante, mas não é fundamental. Então, sua função é incluir esses 3 pilares que você disse, né? Em casa, no passeio, na diversão e na escola. Qualquer coisa que qualquer pai queira saber se é normal ou queira melhorar nesses 3 aspectos, te procura um profissional. Vale a pena fazer uma avaliação profissional. Interessantíssimo. Eu penso muito como forma de prevenir que isso piore e que gere uma quebra maior ainda na rotina. Né? Antigamente, na nossa época, não entregando a nossa idade, mas quando a gente era criança, não tinha esse olhar tão atento para essas dificuldades das crianças. Eu vejo muito, muito no consultório, quando chega a criança e eu vou trabalhar o que está difícil para aquela criança, o pai ou a mãe normalmente às vezes fala assim, mas eu era igual, Júlia.
E olha aqui, eu construí família, eu tenho um bom emprego, eu tenho filho, eu dou conta. Mas então poderia ser melhor acontece e com muito. menos dificuldade. Podia Exatamente. ter se poupado de alguns sofrimentos e frustrações ao longo da vida, né? Pode chegar lá com menos cicatrizes, talvez. Eu sempre faço uma pergunta assim, foi fácil para você, para o pai ou para a mãe, né? Foi fácil chegar até aqui? Tô vendo que você funciona bem. A gente ia criando estratégias particulares para lidar com o que estava difícil. E a gente ia lá aos trancos e barrancos e conseguia. Né? Mas é muito pesado. É uma carga pesada. Então, hoje tem recurso para isso. Por que não usá-lo? Né? E eu acho que era outro mundo também, quando a gente pensa assim, na nossa infância, das cobranças que a gente tinha, até das comparações que eram feitas em relação a outras crianças. Era tudo muito diferente. Eu acho que, de certa forma, é aquela história que a gente já falou até algumas vezes, né? Tipo assim, o conhecimento e o excesso de informação, a facilidade de ter informações, acaba sobrecarregando as pessoas de alguma forma também, né? Então, eu acho difícil a gente comparar. Eu era assim, e meu filho é assim agora, porque eu vivi num mundo e meu filho vive num mundo completamente diferente do que eu vivi. Então, eu não tenho como saber qual que vai ser o impacto dessas coisas parecidas de alguma forma que meu filho está vivendo e que eu vivi, qual que vai ser o impacto na vida dele lá na frente. Porque o caminho que ele vai percorrer com essas mesmas dificuldades que talvez eu esteja me identificando ali é completamente diferente, né? Então, talvez eu conseguisse ser funcional com essa dificuldade, mas como é que eu vou garantir que ele vai ser? E assim... Pânico de toda mãe, né? Eu quero que meu filho fique bem, que ele seja feliz, que ele tenha família, que ele tenha emprego, enfim. Objetivo, que ele... né? Todo mundo tem esse objetivo quando chega lá no seu consultório. A ideia é essa, que a Joana falou. Né? É isso. É essa. E aí, assim, juntando as duas coisas, o que você acha que a maternidade transformou no seu olhar para o seu trabalho? Porque... depois que a gente vira mãe, a gente enxerga tudo diferente. Muda tudo, né? E muda tudo. E trabalhando com criança, não sei, de alguma forma, parece que a gente enxerga um pouquinho dos nossos em todo mundo. E aí você sente a dor do outro, você dá outra mãe, enfim. Você se tornou uma profissional melhor, Júlia? Muito mais. Muda tudo. Se eu não fosse mãe, talvez eu não tivesse nessa área da minha profissão, né? Muda muito, muda muito. Inclusive, a minha mudança da saúde mental para a área infantil foi quando eu virei mãe. Da minha menina, hoje ela tem 12 anos. Porque antes eu trabalhei em hospital. Aí eu ficava meio horário no hospital e meia hora eu alugava um consultório infantil. Eu sempre tive o pezinho na infantil. Aí eu fui dar aula na UFMG. Eu dava aula meio horário, o outro meio horário eu estava no consultório. Aí eu fui para o Hospital das Clínicas, depois eu fui para o Sersan e para os CAPs, infanto-juvenil, e na infantil. Até que eu virei mãe. Falei, gente, eu não quero mais ficar dando aula, indo para o hospital e fazendo outros trabalhos. Agora eu quero ter qualidade de vida, fazer meu horário e estar com as crianças. Meu marido morre de rir. Eu estava contando para a Joana antes. Eu queria ter um tantão de filhos, Gustavo. E ele falava assim, você tá louca? Eu não quero ter esse tanto de filho. E eu queria ter mais. E eu queria ter mais. Ser mais de 2? Eu queria, tipo, facilmente. 4, eu queria uns 3 ou 4. Eu queria uns 5. Fácil. E aí, não deu para ter. Eu tive 2. Então, hoje eu tenho uma de 12 e uma de 9. Mas quando a minha de 12 nasceu, foi quando eu abri mão dos outros serviços que eu tinha para investir só no meu consultório. E aí, eu comecei a alugar um turno, depois 2, depois 3, até que eu aluguei uma sala para mim. Aí, depois eu abri uma clínica e outra unidade. Então, foi um trabalho de formiguinha. Agora, o principal, assim, que eu vejo, eu tenho muita relação com as mães dos meus pacientes. Assim, eu consigo facilmente me colocar no lugar delas e às vezes eu choro com elas e eu me envolvo, eu me emociono, assim, eu sou dessas que abre o vídeo no final de semana e chora junto e fala, ai, sua mãe tá feliz demais e eu também tô, sabe? Então eu consigo entender essas famílias de um jeito que é de mãe, sabe? Apesar de eu ter uma separação, que ali eu tô como profissional, mas é meio misturadinho, assim, não tem muito como, né? Eu sou mulher, eu sou mãe e eu sou terapeuta ocupacional ali também. Outra coisa que eu acho que ajuda e que agrega muito no meu atendimento, eu faço muito na minha casa o que eu oriento os meus pacientes.
Então, eu falo muito de tela. Falo, gente, quanto menos tela, melhor. Eu sou mãe, então eu entendo que, às vezes, uma telinha não faz tanto mal, assim, dependendo do dia. Mas se der para não fazer, é melhor. Eu não faço tela na minha casa, sabe? Quase nunca. Rotina, previsibilidade de rotina, horário de dormir cedo, de acordar cedo. São coisas que eu falo para todas as minhas famílias. De tempo de qualidade com as crianças. Eu faço isso na minha casa. Entende? Então, eu faço um test drive e eu falo assim, eu tô te falando, eu sei que é difícil, um tempo de qualidade, meia hora no dia, puxa, dependendo do dia, não dá para você sentar e brincar meia hora, porque a nossa rotina é puxada. Mas no dia seguinte vai dar. Então, hoje não deu, mas amanhã vai dar e tá tudo bem também. Eu não sou de ficar cobrando o nível de excelência, sabe? Assim, mas é o que é possível dentro da casa de cada um. E vai melhorando aos poucos. E vai melhorando. Acho que é tudo em degrau mesmo. Sim. Você vai um degrau, depois do outro. Gente, eu acho lindo, assim. Toda vez que a gente pergunta, que a gente vê uma profissional que a gente admira, que tem muita coisa, a gente fala, e a maternidade? Todo mundo tem a mesma opinião, que a maternidade melhorou tudo, né? Muda a vida. Muda a vida. E durante muitas décadas, o pensamento era, nossa, se eu for mãe, isso vai atrapalhar minha carreira. Não sei se você já teve esse pensamento durante alguma fase da sua vida, mas pelo menos na nossa área aqui, ginecologia, obstetrícia e cirurgia, era assim, regra as mulheres terem filho depois dos 30 e às vezes depois dos 40, porque pensa assim, não, se eu for mãe, vai atrapalhar a minha carreira. E o que a gente vê é o contrário, né? Todo mundo fala assim, depois que eu fui mãe, minha carreira... Agrega muito, né? Porque primeiro que a mentalidade muda. Eu acho que a gente tem que aprender a fazer escolha. E aí, quando você faz escolhas mais conscientes, né? Porque você está fazendo uma escolha que não é só para você. É para os seus filhos também. Também você consegue lidar mais com a habilidade de gerir seu tempo, eu acho também. Porque você tem que ser eficiente no meu tempo, porque agora eu tenho que me dedicar a um papel que antes não tinha, que era ser mãe. Outro dia eu falei com a minha filha assim, tem uma coisa que eu sou boa, é resolver problema. A gente aprende, tipo polvo. Você não tem essa imagem de mãe, assim, que faz um tantão de coisa? Isso chama função executiva. Minha função executiva deve ser boa. Eu trabalho com função executiva no consultório, né? Mas eu devo ter uma função executiva boa, porque eu consigo dirigir, pensar na lista do supermercado, aí eu já faço ela mentalmente, chegando no consultório eu anoto, aí eu falo, hoje tem prova, né, da mais velha, então, nossa, a Tati tem que estudar, aí chega lá eu já falo, filha, olha, estudar de tal a tal. Então, eu consigo gerir várias caixinhas, assim, da nossa vida, né? É a profissão, é o trabalho, é a gestão de consultório, é o marido, é as amizades. Os vários projetos que você tem. Né? Não há dúvida se você quer se a maternidade vai te atrapalhar. Existe um negócio chamado direção executiva. Função executiva. Função executiva. Você vai desenvolver ela exponencialmente depois que você for mãe. Exatamente. Não, e aí, já que você falou aí dos seus braços de polvo, também vamos falar um pouco dos seus projetos. A Júlia é coautora desse livro aqui, que chama Simplificando o Autismo. Conta pra gente um pouquinho a história desse livro aqui. Esse livro foi incrível, uma trabalheira para estudar e para escrever, mas foi muito maravilhoso o processo. Eu estava fazendo um curso, eu fiz por 1 ano e meio, um curso de formação em transtornos do neurodesenvolvimento, que é com o coordenador do livro, que chama Dr. Tiago Castro. É um pediatra do sul do país que trabalha só com transtornos do neurodesenvolvimento. E aí eu fui fazer o curso dele. Eu fiz por 1 semestre, aí no 2º semestre eu virei monitora de TO. No 3º semestre, ele abriu esse livro, o projeto do livro, e convidou algumas pessoas do curso, os alunos, para ser coautor. E aí eu escrevi 2 capítulos no livro, foi super legal. Tinha outras pessoas também, autores de BH. Eu fiz de dupla. A gente conseguiu fazer um lançamento em BH, no Café com Letras, no ano passado, que foi muito legal, sabe? Foi muito legal mesmo. Teve uma visibilidade. Eu vi o livro, a informação circulando. Isso, para mim, que é muito, muito legal. Não é só a escrita, que foi super trabalhosa, mas foi muito gostosa de fazer. Mas a informação chegando para quem eu queria, assim, sabe? Passa essa informação para frente, né? Então, surgiu assim. Agora, eu entrei num outro projeto, passou o sócio do Tiago, que é o Dr. Rafael Rangel, não sei se vocês conhecem, ele é de Vitória, um neuropediatra.
Eu entrei em um projeto agora com ele também, depois de um convite do Simplificando o Autismo, que chama TDAH nas escolas. Eu estou finalizando o capítulo para mandar, mas já está em prazo final. Então, em breve vai ter um outro livro, agora de TDAH. Esse é um braço, bacana. então, do povo. Esse É um braço do povo. E aí, voltando no assunto da maternidade, quando eu fiz o livro e teve o lançamento, o primeiro livro eu autografei para as minhas filhas. E eu pensei, eu chorei para autografar, eu fiz em casa, eu nem fiz no lançamento, mas eu quis mostrar para elas que a gente é mãe, mas que a gente dá conta de tudo, assim, de muitos braços, né? E aí a minha dedicatória para elas foi que era o primeiro livro, quando eu recebi a minha caixa de livros, o primeiro era para elas, que tudo aquilo era por elas mesmo, mas que eu queria mostrar que elas são capazes do que elas quiserem, de fazer o que elas quiserem, né? Então, que foi sofrido, porque eu estava trabalhando, estudando, sendo mãe, fazendo tudo, mas que, ao mesmo tempo, quando a gente cumpre, é tão gostoso de falar, nossa, eu fiz, eu venci. Eu consegui, né? né? Eu consegui. É meu trabalho, assim, além de atender. Eu tenho muito essa questão de passar o bastão e o conhecimento, né? Essa sensação de se sentir capaz é o que você tenta proporcionar para as crianças que estão lá, né? Que, de alguma forma, elas chegaram lá porque elas tiveram dificuldade em alguma capacidade técnica, alguma coisa. E aí, uma criança que sai de um lugar se sentindo capaz, isso é muito poderoso. Porque aí, de fato, a gente consegue dar essa noção para ela de que ela vai onde ela quiser. Que ela chega aonde ela quiser. O impacto da isso é muito legal. É muito da autoestima. Impressionante, né? Na verdade, é a mentalidade, né? O jeito que você pensa sobre você é o jeito que o mundo vai olhar para você. Né? E isso começa desde criança. E construir seres humanos, crianças, a gente tem que passar uma força para eles, né? Claro que tem momentos de fragilidade e tá tudo bem ter. Eu sempre falo isso no consultório. Eu falo, gente, não tem problema ter dificuldade. Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, Joana tem. E os meus pacientes também têm. Mas o negócio é como que a gente faz com essas dificuldades. Como é que a gente lida com elas para poder dar um passo para frente e superar, né? É construção isso com as crianças, não é? Mas como pai, a minha maior dificuldade é saber até que ponto eu ajudo ou eu deixo quebrar a cabeça. Sabe como? Sim. Até que ponto uma dificuldade não vai moldar a criança para ser um adulto melhor. E essa dificuldade, por exemplo, tem uma dificuldade motora. Essa dificuldade motora, claro, você resolve ela e está resolvido. Mas se você demora um pouquinho mais para resolver, até que ponto ela não vai desenvolver outras habilidades para burlar essa habilidade motora? Essa é uma dúvida real. Que eu tenho certeza que você vai falar assim, nossa, claro que tem que resolver. Mas eu tenho uma dúvida, assim, de como as dificuldades, elas forjam no sentido de moldar o ser humano, sabe? Tanto é que, assim, sempre quando eu penso na minha vida e penso nas coisas que foram muito difíceis e que você não poderia ter sido mais fácil, eu penso assim, não poderia. Porque se fosse mais fácil, talvez eu não seria o que eu sou hoje, porque você aprende a lidar e você aprende alternativas para aquilo, sabe? Você entende o que eu quero dizer? Entendo. Tem alguma... esse olhar, existe esse olhar para essas questões? Entendo perfeitamente. Mas existe, quando o paciente chega para o tratamento, normalmente, já teve um tempo dele tentar resolver sozinho e não resolveu. Entendi. Então, você está dizendo a questão motora, por exemplo. Provavelmente, isso não é de um dia para o outro. Já é uma criança que já estava com dificuldade no parquinho, por exemplo, que não dava conta de ir nos brinquedos. E a família está observando, até que a escola observou, chamou a família e falou, é mesmo, eu também observo isso em casa. Na escola também. Se ele segue sem o acompanhamento, o que ele faz de bom pode ajudar ele a camuflar o que está difícil para ele. Mas não vai resolver sozinho. Dificilmente vai resolver sozinho. É a mesma Isso coisa. já era para ter resolvido, né? Senão já teria resolvido sozinho antes de chegar. Não teria nem chegado para mim. É a mesma coisa, por exemplo, de colocar a criança num esporte. Está com muita dificuldade motora. Eu vou pôr num esporte. Vai ajudar? Vai muito. Vai ajudar. Mas às vezes vai frustrar aquela Não criança. vai Se ela não conseguir, se ela não tiver tratado antes, ela vai ficar super frustrada, porque ela tá indo lá, tá sendo obrigada a fazer uma coisa que ela não tá conseguindo. E fica exposta. Fica exposta. Entende? Fica exposta. É aquele menininho que é o pior do futebol, que nunca é escolhido. Ninguém escolhe.
escolhe. Ninguém escolhe, entendeu? É o João, que eu já falei que eu tirei do futebol, porque... mas ele é ótimo em outras coisas. Exatamente, é mostrar pra ele que não tem tá problema. indo super bem no ele judô, não, gente. ele não ser bom no futebol. Então, bom. não vai resolver sozinho. Eu sou sempre, Gustavo, muito a favor do não. Eu falo que o não é terapêutico. Aham. Então, não é dizer isso, sim para a criança acima de qualquer custo. Tem hora que é não pode, por causa disso e disso, e pronto. Vai chorar? Vai. Vai espernear? Vai. E a gente vai aguentar. Da próxima vez, ele já vai entender que não vai adiantar o choro naquele momento. Né? Tem momentos que a gente vai dizer sim, mas tem momentos que não pode e tá tudo certo não poder. Né? Tem momentos que vai ser momento de espera. É aquela criança que tem tudo na mão, prontamente resolvido. E que aí eu oriento, às vezes, assim, deixa só um pouquinho. Não tô falando para esperar 25 minutos. Mas assim, mamãe, pega um copo d'água para mim. Você pode estar perto da cozinha e ir lá e pegar o copo d'água. Você fala, filho, só um pouquinho, daqui a pouco eu pego. Nossa, isso é Depois muito você bom. vai e pega. Aham, Ou porque- então fala, vamos comigo, eu vou te ajudar. Segura aqui, aperta o botão do filtro aqui, pronto, pegamos. Quanto mais a criança puder fazer sozinha, melhor. Mas quando a gente responde prontamente e a gente resolve os problemas da criança e as dificuldades prontamente, na hora, ele não vai ter tempo de espera. Ele não vai conseguir tentar resolver, ter motivação Desenvolver para a habilidade resolver. para resolver. Né? Exatamente. E qualquer frustração pequenininha que ele tiver, ele pode ter um rompante, desregular, ou ficar muito bravo e muito chateado. Então, até essas frustrações com as dificuldades, a gente vai construindo o tempo de espera. Depois ele vai lá e pega o próprio copo de água e é isso que a gente quer. É, Né? Ontem, só para dar um exemplo, a gente estava no supermercado e aí tinha aquelas sacolas retornáveis. E a Lulu falou, vou pegar a sacola. Eu falei, pode ir. Só que estava alta. E aí ela estava tentando pegar, aí a Deza, eu vi que a Deza ia lá, eu falei, deixa ela tentar. Aí ela tentando, eu falei assim, como é que ela vai fazer? Eu não sabia como, né? Aí ela olhou assim, olhou para frente, e tinha uma outra lá embaixo. Ela foi para Resolveu. outro lugar, que tinha uma mais embaixo, e pegou. Excelente, Isso é legal. resolveu. Resolveu o problema, né? Só que a gente é ansioso, a gente quer resolver rápido, né? E você não deixa a criança desenvolver a própria habilidade de tentar alternativas àquele problema que ela tem. É porque a gente não quer deixar que ela se decepcione e que ela se frustre, né? Ela podia ficar tentando lá e chorar, papai, eu não consegui, né? Se ela chorasse, Ia talvez ser eu ok pegaria. também. Aí você ia pegar. Ou você ia falar, filha, pega essa daqui que tá mais perto. Ou você não Aham. tinha visto essa. Né? Então, a gente consegue resolver? Consegue na hora. E às vezes é 10 segundos para você pegar a sacola para ela. Né? Sua esposa podia ter pegado. Ainda bem que não pegou. Fica lá observando um pouquinho. Se ela não conseguir, você ajuda a fazer. Mas eu sempre peço para evitar fazer por ela. Você podia ter alcançado lá e entregado para ela aqui embaixo. né? Se você só vai lá, pega, pode ser que da próxima vez ela nem ia se dispor a tentar pegar, né? Tipo assim, Exatamente. alguém vai pegar pra mim. Então, essas dificuldades mais corriqueiras, isso daí é muito importante para a criança ir desenvolvendo. Né? Como é que ela vai resolver? Isso é solução de problemas que a vida inteira, eu estava dizendo aqui que eu sou boa de resolver problema, a vida inteira a criança vai usar disso. Pequena, média, grande e idosa vai usar de solução de problema. A minha filha de 12 anos, ela é mais tímida. A de 9 é uma espoleta, resolve, defende a mais velha. A de 12 é muito mais tímida. E eu tenho feito um trabalho com ela em casa, de deixar ela resolver. Ela passa uns apertos lá. Então, paro na padaria, entrego o cartão na mão dela, falo, você vai lá pegar 4 pães de sal, 2 de doce e me traz a notinha no crédito. Só de aproximação. Ela vai e desembola. No começo, ela, ai, mamãe, eu não quero. Ai, que vergonha, mamãe, eu vou ter que entrar naquela fila. Eu falo, filha, vai. Eu tô aqui te vendo, pode ir. Às vezes eu fico na porta, às vezes eu vou. Mas eu tô colocando ela para resolver. Ela tem 12. Passa muito aperto ainda, mas tá indo mais fácil. Às vezes ela fala, não quero. Falou, então eu vou com você, mas você que vai pedir. Outro dia eu levei ela para procurar roupa de festa junina. Falo, vai lá e pergunta se tem. Você não vai perguntar comigo? Eu falo, não vou, estou aqui do seu lado, mas eu sei que vai pedir a cor que você quer, o tamanho que você quer. É com você. Sabe? É muito mais fácil eu chegar na loja e falar, moça, aqui, ela quer roupa desse jeito, desse, né?
mais rápido, mais fácil. Mas ela ia estar do meu lado parada? Realmente ela aplica o que ela ensina. Eu aplico. Muito bom. Eu costumo enxergar, assim, o mundo que o nosso filho nasce é a Disney. Que tem tudo, comida, tem amor infinito dos pais. E a vida real é um caos. Assim, você não pode, dependendo de onde separar seu carro, eles vão roubar seu carro. E a nossa função é fazer a transição entre a Disney e a guerra, sabe? Assim. Porque você não pode manter o filho totalmente achando que ele vive num planeta, numa bolha, que nada pode acontecer, mas também você não pode já inserir ele nesse mundo da realidade mesmo, que ele não vai conseguir lidar com a realidade. Então, eu sempre fico naquela, né? Assim, até que ponto eu protejo mais, ou eu solto um pouco mais. Esse acho que é o grande desafio, né, dos pais. Em alguns momentos você solta a corda para ele ir, em outros momentos você puxa para chegar perto, né? Exatamente. Esse equilíbrio, de fato, é desafiador, né? Bom, e é muito de acordo com cada filho, né? Eles são completamente diferentes, né? Sua casa são diferentes, na minha também. E aí, assim, e eu acho que a gente ainda faz isso, né? Às vezes a gente compara muito como um se desenvolveu e o que você espera do outro. E aí, até os próprios pais se frustram com a diferença, né? Uhum. E aí, obviamente, por exemplo, voltando na questão escolar, ali diante de um grupo de, sei lá, 30 crianças, são 30 crianças com personalidades, dificuldades e facilidades potenciais completamente diferentes, né? Então, eu acho muito desafiador esse trabalho. E aí, uma dúvida, assim, até pensando nisso. A TO também trabalha capacitando os profissionais que vão, talvez, identificar esses primeiros sinais, por exemplo, com a própria escola. A escola tem uma consultoria, sei lá, alguma coisa assim, com a terapia ocupacional para poder ajudar nisso? Eu trabalho, além do projeto do livro, eu tenho um projeto de formação de professores. O que eu tenho observado? Os professores não são preparados para conseguir identificar e para encaminhar. São 30 crianças, 20, 30 crianças com um professor, cada um em um perfil, cada um com uma dificuldade, com uma potencialidade. É muita criança para um professor só. E aí, dentro dessas 20 ou 30, ainda tem as neurodivergentes que precisam de um acompanhamento mais próximo. Vez ou outra tem um acompanhante com essa criança neurodivergente, mas para a turma é um profissional. Então, elas são muito sobrecarregadas, porque são e tem tido cada vez mais alunos neurodivergentes na mesma sala. Então, a demanda tem aumentado muito para o professor. O que eu tenho oferecido? Sou eu e uma psicopedagoga, a Paula Angélica. A gente tem um curso de formação de professores. Então, são palestras, a escola contrata a formação e são palestras para formar o olhar daquele professor. Nossa, sensacional. Devia ser lei. Toda escola ter isso. Quando encaminhar para terapia ocupacional, para fono, para psicologia. Outro dia a gente foi fazer isso na UniBH. Fomos fazer numa escolinha também lá no Luxemburgo. Então, tem que formar professor. Sim. Eles têm que ter capacidade técnica para conseguir identificar, explicar para os pais. Porque não é explicar falando, eu acho que ele não está brincando no recreio. É termo para conseguir mostrar para os pais o tamanho não é nem gravidade, não digo gravidade, mas para mostrar para o pai a seriedade daquele encaminhamento. Para ele entender também o benefício que ele vai ter se a gente conseguir trabalhar isso agora, né? E é isso que você está falando, assim, isso é fundamental para esse diagnóstico precoce e que você falou, quanto antes chegar para a gente poder trabalhar essas dificuldades, melhor, né? Sim. E aí você falou uma coisa também, que a gente já conversou sobre isso outras vezes e que eu fico pensando muito. Cada vez tem mais crianças neurodivergentes numa mesma sala, né? Na mesma comunidade, assim. E aí, não sei, tem alguma coisa que você consegue atribuir? Ou é só porque a gente faz mais diagnóstico? Ou é porque, tipo, o ambiente, o mundo que a gente vive atualmente favorece mais essas crianças terem essas neurodivergências, assim? Idade materna. Assim... Eu acho que o principal, no meu ponto de vista, é a informação que está circulando. Então, quando a gente era criança, a gente tinha os colegas que eram diferentes.
não é? Sim. Aquele fulano, ele era estranho, ele era diferente, ele era antissocial. São termos que a gente usava Muito quando tímido, criança. né? Hoje em dia, isso tem nome. Né? Pode ser um autismo ou um déficit de atenção. Aquele menino que era muito levado e muito bagunceiro, hoje pode ser um déficit de atenção. Uma criança que tem um diagnóstico de déficit de atenção, que toda hora levanta, que não dá conta de começar e terminar. Então, esse excesso de informação, o que por um lado é maravilhoso, porque a gente não perde o tempo de intervenção e de cuidado com essas crianças, aumenta o número de crianças nesse ambiente escolar que tem esse tipo de dificuldade ou diagnóstico, tendo o nome ou não do diagnóstico, né? Se é um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas a informação está lá. Entendi. Você acha Tá que, na verdade, circulando. hoje diagnostica-se mais? Sim. Sim. E se você tivesse que dar uma dica, assim, para alguma mãe que está num processo de diagnóstico ou que percebe que talvez o filho está precisando de algum auxílio, o que você acha assim, que é o mais fundamental para uma mãe e para uma família se atentar com uma criança? Eu acho que é ficar atenta no que aquela criança está com dificuldade de fazer, não ficar guardando para si. Então, vai conversar com o pediatra. As crianças têm um pediatra de referência normalmente, né? Então, conversa, troca ideia com o pediatra ou busca uma ajuda de terapia ocupacional ou de psicólogo. Depende muito do que está difícil ali. Normalmente, o pediatra consegue fazer esse encaminhamento, mas, na dúvida, sempre busca ajuda profissional. Eu acho que é não perder a hora de cuidar. Eu vejo que é muito comum as famílias ficarem com receio de rotular, ou se está fazendo acompanhamento de terapia ocupacional ou de psicólogo, é porque tem um diagnóstico. E não, a maioria não tem um diagnóstico. Né? Então, busque ajuda profissional. Na dúvida, busque ajuda profissional. Um exemplo, outro dia, minha menina falou assim, mamãe, você corta as pontas do meu cabelo? Só as pontinhas. Eu falei, claro, moleza, entra no box aí, põe a toalha aqui que eu corto. Um dedinho? Um dedinho. E aí eu tô lá arrumando, pelejando. Meu marido passou na porta, voltou, olhou, falou, o que você tá fazendo? Falei, eu tô cortando o cabelo dela. Pra que você tá se arriscando nisso? Falei, é só um dedo, ela pediu, não dá tempo de levar no salão. Aí ele, Júlia, tem gente que estuda pra fazer isso, pra que você tá fazendo isso sozinha? Verdade. Eu falei, agora eu já comecei, eu vou terminar e depois eu marco no salão. Ficou bom? Não, claro que não, horrível. Eu tive que levá-la no salão depois. Pois é, esse é um Mas trauma a que eu ideia tenho é essa, também. né? Assim, tem gente preparada que estuda isso, isso. né? Então, não guarde para você o que você pode compartilhar com um Às profissional, vezes, com né? Se medo não de quiser. alguma coisa, você causa um problema, né? E Com qual, medo do atrasa, né? problema. Atrasa o desenvolvimento. e qual que é o peso que você acha que tem, assim, o diagnóstico? Porque a gente falou várias vezes, às vezes não tem um diagnóstico, não tem alguma coisa. E aí eu acho que, às vezes, muitas famílias têm medo de receber o diagnóstico, mas, ao mesmo tempo, também têm medo de não receber um diagnóstico e não entender por que está precisando de algum auxílio, de alguma coisa, né? Então, acho que É uma balança, assim, que a gente tem que equilibrar, né? O peso do diagnóstico, eu acho que é muito pelo olhar do outro para aquela criança e para aquela família. O olhar do outro pesa, né? Pesa muito, assim. Então, na sala, numa festinha, eu vejo situações acontecendo, assim, delicadíssimas, sabe? Do olhar do outro. Não muito pelas crianças, dependendo da idade, as crianças ainda não têm esse olhar de exclusão. Chega ali maiorzinho na pré-adolescência, já tem um olhar mais crítico, já começa a deixar mais de lado. Se não estiver sendo tratado, é mais difícil. Né? A chance de ficar de lado numa festinha ou pela diferença no recreio é muito maior. Mas eu vejo que o receio e o peso do diagnóstico é muito pelo olhar da sociedade, que muitas vezes não está preparada mesmo para receber, né? Por exemplo, a escola tem que fazer adaptações para essas crianças que estão com alguma necessidade especial ali na escola. Tem escola que não dá conta de fazer. Por quê? Porque a professora não está preparada. Como que eu vou fazer? Outro dia eu escutei isso. Como é que eu vou adaptar essa prova? Aí minha dupla psicopedagoga, que é fera nisso, falou, você vai dar a mesma matéria, mas a prova tem que ser diferente. Então, uma criança, por exemplo, que tem o diagnóstico de TDAH, quando pega aqueles enunciados enormes, assim, 3 parágrafos,
para fazer uma perguntinha lá embaixo. Já viram Chegou no isso? meio do segundo, ela já não sabe o que está acontecendo. Já não sabe. Então, a Ser mais construção objetivo. nesse caso foi, você já vai fazer um resumo desses 3 parágrafos e você vai direto na pergunta. Aí ele vai dar conta de fazer. Não é para mudar a pergunta, entende? Então, muitas vezes, as escolas não estão preparadas. E aí a família tem que bancar, fala, tem que adaptar. Aí eu vou como profissional da criança e falo, você não está adaptando? Vamos construir isso juntos? Vamos fazer? O que está precisando? Então, tem um peso isso, entende? Uhum. E aí, dependendo da família, é mais pesado mesmo. Tem família que lida bem, que fala, vamos e a gente vai fazer e vai acontecer. Tem família que fica mais receosa. E eu entendo, sabe, Joana? Eu respeito, assim. Cada um tem um tempo. E assim, aí é porque eu acho que, aí você pensando, tipo, adaptar a prova e tudo mais. Mas como é que é para essas crianças, por exemplo, pensando mais no longo prazo? Por exemplo, chegou na faculdade, na infância a gente foi adaptando, depois ela vai aprender a usar ferramentas e estratégias para ela não precisar mais ser tão adaptada? Ou são pessoas que para sempre precisam se adaptar? Não, a gente espera que com as terapias não precise de adaptar para sempre. É só uma transição. É uma transição. Sim. Como eu na TEO, a gente está criando habilidades para a criança lidar com isso de um jeito que não a atrapalhe, não é esperado que ela fique em adaptação por muito tempo. Quanto menos, melhor. É a mesma coisa. Quanto menos precisar do meu atendimento, melhor. Quanto menos precisar da adaptação na escola ou nas provas, onde for no recreio, melhor. é. Certo. Então, por isso que é tão importante começar o quanto antes, melhor. Quando está em acompanhamento, na pré-adolescência, normalmente já não está precisando. Ou se começou mais tarde, faz um período, mas normalmente na faculdade, se já fez o acompanhamento antes, não precisa dessas adaptações da escola quando eles são menores. Júlia, queria te fazer uma pergunta difícil. Aí lá vem, fala. Para você, o que é uma criança feliz? Você fala assim, essa criança é feliz. Difícil mesmo, agora você me Difícil, pegou. né? Sabe o que eu acho que é feliz? Elas são o nosso termômetro, né? Eu acho... Como é que eu vou te explicar? Uma criança leve, talvez, que dê conta da rotina sem muitos atropelamentos. De rotina mesmo. Então, uma criança que brinca, o que criança tem que fazer? Tem que brincar. Eu acho que o termômetro, assim, a régua principal de uma criança feliz é se ela está brincando bem, se ela está leve naquela brincadeira. Tem que brincar. O que criança tem que fazer? Brincar. É ali que ela vai aprender, é ali que ela vai socializar. É tudo através do brincar. Perfeito. Mas eu penso Não sempre é? no Eu brincar. também gostei. Difícil essa pergunta, não sei se eu fui muito clara, Não, mas não, eu acho sempre que ficou. penso no brincar. E eu acho que definir a brincadeira para a criança como um termômetro da felicidade é muito legal, porque é o que a gente espera de uma criança, brincar. Você não espera que ela saiba escrever e ler com 4 anos de idade. Não Nessa é idade isso ela que é tem que estar brincando felicidade, bem. né? Ou que saiba tocar um instrumento com 5 anos, 6 anos. Não é. Esse tipo é mais pro adulto, pro ego do adulto, do que para qualquer outra coisa, não para criança. Eu adorei essa definição. Foi muito eu também legal. adorei. Mas se a criança está brincando, e se ela gostar de música e ela for entrar numa aula, provavelmente ela vai bem numa aula de música. Mas ela tem que estar desenvolvendo o brincar antes. Não é? Ela tem que estar brincando de bateria, ou ela tem que estar brincando de correr, tem que ser porque uma divertido, coisa é né? ligada na outra. Legal. Não, legal Gostei demais. demais. Também gostei. Pena que a gente está chegando ao fim do nosso podcast. Eu aprendi demais com você, Júlia. Gente, já tá dando 1 hora e eu ainda tinha mais coisas para te perguntar. Tem que convidar ela de Muitas novo. mais, eu acho também. Júlia, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por você ter aceitado o nosso convite. E só para finalizar, tem alguma coisa que você gostaria de dizer para essas Queria mães? agradecer também, primeiro, para vocês dois, pela chance. Uma conversa gostosa, passou rápido, a gente nem viu. Passou Passou rápido quase demais, 1 hora. exatamente. Então é bom sinal que foi leve, foi gostoso. E eu tava um pouco tensa, como é que ia ser Foi antes. leve, foi feliz, Mas né? foi gostoso. Isso é uma nova definição de felicidade. Agora- pra mim. Eu adoro definições de felicidade. Leveza, né? Leveza, eu definição. acho. Gostei dessa. É. Foi leve. E um recado, né, para as famílias, para as mães que estão aí nos escutando. Eu acho que é não passar pelas dificuldades sozinhas. Não é? Não só dos filhos, assim, as dificuldades de adulto também.
A gente estava aqui falando da gente ser polvo e ter vários braços para resolver várias caixinhas, né, da nossa rotina. Então, quem tem amigo, busca amiga, se for coisa própria. Quem tem terapeuta, busca terapeuta. Quando a criança está com dificuldade, busca ajuda profissional para a criança, mas não fique passando aperto sozinha. Né? Precisa, Busca um né? profissional que você confia, tem que ser um profissional que você esteja seguro e vinculado. Mas sabe o que eu acho? Isso Que é a maior muito importante. parte das mães acham assim, dos pais, né? Ah, não, isso vai resolver sozinho. Ou não, vamos esperar mais um pouco. Nossa, é igual você falou, né? Ah, cada um tem seu tempo. É. E não precisa, né? Ou então Nem o que você ficar com também essa falou, dúvida. eu também era assim. Eu também era assim. Quando, na verdade, mesmo você sendo assim, ou mesmo que isso vá passar com o tempo, pode demorar e deixar sequelas. Né? É. E por que não fazer o diagnóstico? Por que não ver se está tudo certo? E por que não melhorar, né, essa habilidade? E tirar o peso desse caminho, né, com as dificuldades. A gente está falando de leveza, de brincadeira, é fazer ficar leve. Eu acho que é isso. Assim, meu papel como TO é estar junto do pai, da mãe e da criança e fazer ficar leve. A vida já é tão pesada pra Não gente é? ter mais Eu também peso acho. nisso, né? E a gente quer isso também, né? A gente quer que nossos filhos tenham leveza. A gente quer ver eles brincando, né? Tipo, Aí, ó, outra durante a definição infância. de felicidade, Gustavo. Aí. Ser leve, brincadeiras e rotina leve. isso. Apesar das dificuldades, que seja leve, né? Maravilhoso. Isso. Muito, Obrigada, muito, muito viu? Obrigada, obrigado. Júlia. Obrigada, eu que agradeço. A gente vai ficando por aqui, então. E a gente se vê Até na a próxima. próxima vez.